nesse estilo que o Carille está implantando aos poucos, o Jô é fundamental. Luan! Ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Você é louco! Que duelo é esse? Que jogo é esse? Amanhã tem a primeira decisão desse Campeonato Brasileiro. Olha aqui, Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, jogo da nossa transmissão às 4 horas da tarde. É pontos corridos, mas é decisão sim. Olha a tabela aqui. Um pontinho de diferença, sente o drama. Corinthians invicto com 23 e o Grêmio é o vice com 22. Só se pensa nisso no Corinthians. Corinthians que treinou hoje pela manhã, fez os últimos detalhes da preparação para esse jogo. Vamos mostrar aqui imagens do treino do Corinthians. Olha aí. Corinthians que se prepara para esse jogo com o Paulo Roberto no lugar do Gabriel, que está suspenso. O Fagner não apareceu no campo porque ainda está com aquele corte, né? Ele tomou 7 pontos no jogo contra o Bahia, mas vai para o jogo. Marquinhos Gabriel, que fase, tá com pontaria em dia. E aí o Rodriguinho deu uma moral para a torcida nesta bela manhã de sábado. E esse aí, né, é o cara, é o mais concorrido. Todo mundo quer tirar uma fotinha com o Jô. E Fábio Carille também, né? Fábio Carille tá cheio de moral no comando do Corinthians. Corinthians invicto, hein? Já já a gente vai falar muito desse jogo, vai falar um pouquinho do Grêmio. É amanhã, Grêmio e Corinthians. Vamos agora analisar os dois times aqui no Globo Esporte também, começando pelo mandante. O Grêmio tem o melhor ataque da competição e um cara que é o cara. Mas por que o Luan é o cara? Luan, meia atacante do Grêmio. 24 anos, 1,80 m, 73 quilos. Ele é do interior paulista, São José do Rio Preto. Depois de 9 rodadas do Brasileirão, virou unanimidade. O melhor jogador do país. E para mim é o melhor, não só do Grêmio, como o grande destaque desse Brasileirão, pela movimentação em campo. Ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Vem de 2, 3 temporadas aí muito bem, fazendo bastante gols. Ele faz gols. Luan! E dá belas assistências. Passe do Luan! Esse ano já fez 13 gols pelo Grêmio em 27 jogos. Só no Brasileirão foram 4 gols, 6 assistências e 8 jogos. O Luan é o jogador diferenciado que a gente tem no time. Neste domingo, a tarefa do Corinthians vai ser parar Luan. O Carille com certeza vai passar para os defensores ali para tomar um cuidado a mais com ele, porque é um jogador que pode decidir para a equipe do Grêmio. Na cara do gol, Luan! Gol! Mas afinal, o que faz o Luan ser um jogador tão diferenciado? Jogador inteligente, jogador que pode fazer qualquer uma das funções do meio para frente e que tem no esquema do Renato Gaúcho liberdade para se movimentar. Então ele joga como falso 9, ele cai pelas beiradas, ele funciona como um meia que entra na área e está jogando muita bola. O cara que quando chega na frente do goleiro não se assusta, né? Sabe fazer gol. Sabe de quem? Luan, número 7. É artilheiro, dá passe para gols e não foge de dividida. É um cara de personalidade. Mesmo quando tem uma marcação mais forte, mesmo quando existe aquela intimidação dentro de campo, ele cresce. Jogador muito técnico, muito rápido, né, onde tem que ser neutralizado, né, diminuir os espaços, né. Toda vez que o Luan pegar na bola, você tem que ter uma marcação mais próxima, porque se deixar ele levantar a cabeça e armar o time do Grêmio, que é o que ele faz de melhor, o Corinthians vai ter dificuldade. A gente tem as nossas armas também, né, e a gente espera que a gente possa também impor o nosso jogo. É um jogaço, líder contra vice-líder e, na minha opinião, os dois melhores times da competição com estilos muito diferentes. O Corinthians aposta num sistema defensivo muito sólido, muito eficiente. O Grêmio já é um time mais ofensivo, é um time que propõe mais o jogo, que tem o controle principalmente do meio de campo. Não é à toa que hoje o Corinthians tem a melhor defesa, mas, como eu sempre falo, que a moeda tem os dois lados, temos a melhor defesa no momento e temos o melhor ataque do outro lado da moeda. Então, eles que se entendam aqui no domingo, 16 horas. Duelo tenso, hein? O Corinthians sofreu só 5 gols na competição, mas nunca ganhou lá na Arena do Grêmio em 5 jogos. Vamos ver como vai o timão para encarar esse Grêmio.
Tá cheio de moral o Fábio Carille, hein? Cumprimenta um, mais outro, um monte de torcedores por perto. É que o Corinthians anda voando. Tem mais uma decisão pela frente. É uma decisão, sim, no meio do campeonato. Para quem quer pensar em coisas grandes dentro do campeonato, todo jogo é uma decisão, né? E é para lá que nós vamos. O Corinthians se prepara para a decisão mais difícil no Brasileirão até agora. O time que não perde há 94 dias, que é líder do campeonato, vai enfrentar o Grêmio, que vem ali, logo atrás na tabela, e que em casa jogou 4 vezes na competição, venceu todas. Jogar pressionado vai ser a primeira vez mesmo no ano, assim, de estádio totalmente lotado e torcida empurrando. Os clássicos que fizemos, a maioria foi em casa, os outros foi lá no Morumbi, sendo que só um estava cheio, o outro nem tanto. Vai ser uma prova, assim, mental, o futebol se ganha com a cabeça, né, com inteligência. Vai ser o encontro do melhor mandante contra o melhor visitante do brasileiro. Mesmo quando sai de casa, o desempenho do Corinthians impressiona. Foram 4 jogos com 3 vitórias e apenas 1 empate no campeonato. É um time equilibrado e que foi montado com um ingrediente raro no futebol brasileiro: paciência. Torcedor, você sabe, jogador vacila e... no Corinthians sempre foi a mesma coisa. Às vezes a torcida pega um pouco no pé mesmo. São desses que não tem muita paciência, corneto mesmo. Mas de um tempo pra cá essa história tem mudado. Quer um exemplo? Tem 3. Um deles, o Jadson. Ele chegou em 2014, foi mal, até parou no banco de reservas com Mano Menezes. Mas foi Tite assumir o time que a vida dele mudou. Foi o cara na conquista do Brasileirão de 2015. Foi vendido para a China e voltou agora, em 2017, para ser a referência no time. Sempre acreditei no meu potencial e sabia que estava esperando uma chance de dar a volta por cima. Rodriguinho é outro exemplo. Chegou ao clube em outubro de 2013, vindo do América Mineiro e não tinha jeito de se firmar. Tanto que foi emprestado para o Grêmio, depois para os Emirados Árabes. Mas voltou. E com Tite, no Brasileirão de 2015, foi campeão. Era reserva, é verdade, mas entrava e dava conta do recado. Nesse ano, ele tem sido ainda mais decisivo para o Corinthians. Chegou à seleção brasileira e virou o xodó da torcida. Romero é o terceiro exemplo. O atacante paraguaio chegou sem badalação em 2014, mas aos poucos conquistou a torcida com uma característica que é indispensável para os corintianos: raça. Isso foi fundamental para ele se firmar entre os titulares 3 anos depois da chegada. E para ele se tornar o maior artilheiro da arena corintiana. Acho que a torcida está começando a entender que é natural ter essa oscilação. Tem que ter esse tempo para o jogador entender qual que é a filosofia do clube, como que as coisas acontecem, né? E isso é importante para o atleta, né? Com Jadson, Rodriguinho e Romero, o Corinthians entra em campo amanhã. Além deles, Cássio no gol, Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana na defesa. No meio tem ainda Paulo Roberto e Maicon. E na frente, Jô. Um time que, num jogo, coloca vários feitos à prova. A liderança no Brasileiro, a invencibilidade de 22 partidas e essa nova e produtiva paciência da Fiel. E aí, será que termina a 10ª rodada líder? Será que o Grêmio vai tomar essa posição? É amanhã, ao vivo aqui com a gente, na tela da Globo, a partir das 4 horas da tarde. Mas primeiro, vamos curtir o sabadão, né? Aqui, ó, vamos meter um miache. Tchau pra vocês, boa tarde.